Salvador, Mestre, Criador. (2026) já está sendo um ano maluco e nem 3 semanas se passaram. Vamos comentar sobre o que está acontecendo no mundo. Sou Tom, bem-vindo ao Watchman River. Fico feliz com sua presença e espero que esteja bem. Sabe, ontem à noite eu tive a oportunidade de conversar com alguns de vocês em uma chamada no Zoom. Nossa igreja, com o programa A Família Global, patrocinou. Pessoas que assistem aos vídeos diariamente se tornaram membros da igreja. São pessoas sem igreja próxima ou que não podem sair de casa. Ontem à noite pude passar um tempo com alguns deles, orar juntos e estar presente. Foi maravilhoso e me animou muito. É lindo. Vamos ler as Escrituras. Estou com o livro As Promessas de Deus para cada uma de suas necessidades, que traz versículos por categorias. Começo na página 32. Jesus é seu companheiro. Vamos ler Salmo 119, 63. Sou companheiro de quem te teme e segue teus preceitos. Vamos a Provérbios 18, 24. O homem que tem amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Amém. Hebreus 13, versículo 5. Seja a vossa conduta sem avareza, contentai-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ó, me deem um amém, obrigado. Eu ouvi isso. Vamos para João 15, versículos 15 e 16. Não vos chamo mais servos, pois o servo não sabe o que faz seu senhor. Agora vos chamei amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos revelei. Não foram vocês que me escolheram, fui eu que os escolhi e designei, para que deem fruto e ele permaneça. Assim, tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele concederá. Vamos lá para a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, mostrando o valor do sangue expiatório de Jesus. Isaías 54, 10. Mesmo que montes e colinas desapareçam, minha bondade e meu pacto de paz não se afastarão de você, diz o Senhor, que tem compaixão de ti. Não são lindas e encorajadoras? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Lindo. Vamos fazer mais 2. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, e purifiquem o coração, vocês que têm mente dividida. E Salmo 27, versículo 10. Quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor cuidará de mim. Não são lindas essas palavras? Como vocês estão? Tiveram um bom final de semana? Espero que sim. Está muito claro lá fora, pois o sol está atravessando as nuvens agora. A neve parou há pouco tempo e não tivemos muita. Diria uns 5 a 7 centímetros, mas devemos receber um pouco mais hoje. É inverno em Connecticut. O que você espera? Palmeiras? Aqui não tem isso. Quero começar por aqui. E vou tentar não me exaltar muito quando falar sobre isso, porque eu tenho a tendência de me exaltar com o que aconteceu ontem. Em Minnesota, um protesto contra o gelo interrompeu um culto matinal em uma igreja da cidade na manhã de domingo. O ex-apresentador da CNN, Don Lemon, transmitiu ao vivo uma parte do evento de dentro da igreja pelo YouTube. Isso é, Desculpa, estou começando. É desprezível. Era possível ouvir manifestantes gritando mãos ao alto, não atirem, e fora ICE no vídeo. Lamont disse que eles interromperam a oração de abertura do culto de domingo. Os manifestantes alegavam que um dos pastores da igreja era membro do ICE dentro do Departamento de Segurança Interna. Ele disse no vídeo: vou começar citando o que outros disseram sobre isso, porque sei que se eu falar, vou parecer um lunático furioso. Segundo Bubba, do Bubba News, eu não sou historiador, mas não acho que tenha havido alguma situação nos últimos 100 anos em que as pessoas invadindo igrejas eram os mocinhos. Amém, irmão.
Ontem, 30 a 40 manifestantes contra o ICE interromperam um culto na igreja Cities em St. Paul, Minnesota. O que começou como gritos de Renee Good se transformou em mãos ao alto, não atirem, e outros slogans contra o ICE. Don Lemons, ex-apresentador da CNN, participou dos protestos do Black Lives Matter e afirmou ao vivo que os manifestantes tinham direito garantido pela primeira emenda. Eles não têm, disse Bubba corretamente. Os membros da igreja aparecem saindo no primeiro vídeo. Don Lemon observa crianças fugindo da igreja em vídeo e afirma: é traumático. É sobre isso que o protesto trata. Outro paroquiano disse que os manifestantes não estavam ali para adorar. Invadiam propriedade. A confusão fez muitos fiéis saírem mais cedo e o pastor Jonathan Parnell chamou a situação de inaceitável e vergonhosa, pedindo que saíssem. Ben Bubba disse: caro Dom Lamont, você não tem direito à primeira emenda para invadir propriedade. Interromper cultos religiosos não é protegido pela primeira emenda e é crime federal pela Lei de Liberdade de Acesso a Clínicas 18 Código dos Estados Unidos 248. Invadir uma igreja durante o culto e se acharem os mocinhos, sua ninhada de víboras. Como sendo maus conseguem falar assim? A boca fala do que o coração está cheio, disse ele. Mateus 12, 34. Obrigado, Bubba. Então ele disse: 2026 fica mais louco a cada dia. Agora sim, fica mesmo, fica mesmo. Então, minha amada pastora Carrie. Ele postou no Facebook, caso queira saber como chamar, manifestantes invadindo igreja para zombar, atrapalhar, traumatizar e intimidar não é liberdade de expressão, é maldade. Oro para que o governo proteja os bons e puna os maus. Ele fala, Romanos 13. Estude Romanos 13 e saberá qual deveria ser a resposta do governo, pois isso é inaceitável. Preciso dizer, aqui começa meu desabafo. Vou tentar manter a calma. Onde estavam os homens na igreja? Por que isso jamais ocorreria na minha igreja? Não conheço um homem lá que não se levantaria para expulsar essas pessoas. Quando tentam entrar para atrapalhar e protestar, vocês têm o mundo todo para protestar, mas não fazem. Enquanto adoramos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós já estaríamos naquela porta, expulsando eles rapidinho. Não teríamos nenhuma tolerância para isso. Estamos nos últimos dias e os homens estão cada vez mais raros. É um fato. Terminei meu desabafo. Perdão se ofendi, mas quis dizer cada palavra e precisava falar para vocês. Mas foi isso que aconteceu ontem, foi isso que aconteceu em Minnesota. Mantenham seus protestos fora dos nossos centros de adoração, nas ruas. Vocês sabem que não falo de política. Isso só acaba quando estivermos com Jesus, no arrebatamento pré-tribulação, que será em breve. Não entro em política, protestem nas ruas, tanto faz, isso é política e não vou me envolver. Não tragam isso para os centros de adoração do nosso Salvador. Ok, tudo certo. Israel News compartilhou. Incrível. Pelo menos 16.500 manifestantes foram mortos em protestos no Irã e eles dizem que até 330 mil ficaram feridos. Isso é 1/3 de milhão de pessoas feridas, de acordo com um relatório de médicos do Irã. Então temos o presidente do Irã, Pezeshkian. Ele tuitou o seguinte: se o povo do Irã enfrentar dificuldades e problemas em suas vidas. Isso ocorre principalmente devido à inimizade histórica e às sanções desumanas dos Estados Unidos da América e aliados. Não é fofo? Matamos manifestantes e culpamos os Estados Unidos da América por isso. Qualquer agressão contra o líder supremo do nosso país equivale a uma guerra total contra a nação iraniana. Foi isso que ele disse no fim de semana. O líder supremo taco do Irã, Khomeini, afirma: Trump é responsável por todas as vítimas e danos dos protestos. Essa é a narrativa deles. Agora, você sabe, nós estamos matando os manifestantes, mas a culpa é dos Estados Unidos e de Israel? Eles estão dizendo. Isso estava nas notícias do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul no Telegram, que o Irã está trabalhando para se desconectar permanentemente da internet global. Isso seria interessante, estilo Coreia do Norte, sabe? Vamos ver o que acontece por lá. O Times de Israel compartilhou isso.
O presidente dos Estados Unidos da América, Trump, pela primeira vez pareceu pedir no sábado o fim do governo do líder supremo Khomeini no Irã. Abre aspas. Trump disse a político que é hora de nova liderança no Irã. Esses comentários são o mais próximo que Trump já chegou de pedir uma mudança de regime no Irã. Embora ele parecesse direcionar sua ira na entrevista ao líder supremo pessoalmente e não ao sistema mais amplo da República Islâmica, os comentários do presidente dos Estados Unidos da América vêm após ele indicar na sexta-feira que desistiu da ideia de atacar o Irã. Após o regime supostamente ter concordado em cancelar as execuções planejadas de 800 manifestantes, Trump diz que o Irã precisa de novos líderes. Ele disse à mídia americana que agora é hora de buscar uma nova liderança no Irã. E outra citação. Ele disse: esse homem está doente, falando sobre o líder supremo Taco, Khomeini. Esse homem está doente. Desculpe, mas esse homem é doente. Ele deveria governar direito e parar de matar. O país dele é o pior lugar do mundo para viver devido à má liderança. A Open Source Intel divulgou isso no canal X12 em Israel, citando autoridades americanas. Afirma que um ataque dos Estados Unidos da América ao Irã é certo e só depende do tempo, com Washington já se preparando. Realmente parece ser isso. Eles movimentam muito naquela área que já está cheia de coisas. O Lincoln deve chegar lá por volta de sábado, então eles estão se preparando para algo grande. Bubba, do Bubba News no Telegram, disse: isso continua sendo o assunto no Twitter hoje. Autoridades dos Estados Unidos da América ainda esperam um ataque do Irã, que deve ocorrer. Em reunião privada, Steve Witkoff, enviado de Trump ao Oriente Médio, foi questionado sobre como Washington poderia abandonar o povo iraniano. A resposta dele: os iranianos acham que são espertos, mas nós somos mais ainda. A retórica sobre o Irã não vai parar. Na verdade, ela vai continuar aumentando em ondas, à medida que a onda de ativos militares dos Estados Unidos da América for posicionada. É isso que está acontecendo agora mesmo. Então, ele disse: a avaliação predominante é que uma oportunidade mais favorável surgirá durante uma nova onda de agitação interna. Uma situação em que o regime perde legitimidade, sua capacidade coercitiva é sobrecarregada e surgem fissuras mais plausíveis entre o IRGC e o Exército. Só nessas condições a pressão militar externa poderia mudar de fato o equilíbrio de poder do regime dos ayatolás. Enquanto isso, nos Estados Unidos da América trazem mais poder de fogo para esse momento? Jeremias 49, do versículo 34 ao 39, está em jogo, aguardando que sua profecia perfeitamente alinhada se cumpra. Sim, esse é o arco de Elão sendo quebrado, é o poder do Irã sendo quebrado. Por enquanto, eles vão recuperá-lo novamente para a guerra de Ezequiel 38. Mas quando é que essa profecia de Jeremias 49 vai se cumprir? Ela pode se cumprir antes de eu apertar o botão de parar aqui. Pode se cumprir no próximo mês, na próxima semana. Estamos esperando que essa profecia perfeitamente alinhada se cumpra, como Bubba disse, com certeza. Enquanto isso, bem-vindo a Davos. É a reunião do Fórum Econômico Mundial esta semana em Davos, Suíça. Já começou. Começa hoje, 19 de janeiro, vai até sexta-feira em Davos, Suíça. Reúne líderes globais de governos, empresas, sociedade civil e academia para tratar desafios internacionais urgentes. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, falará na quarta-feira e deve abordar a acessibilidade à moradia. O tema do encontro do Fórum Econômico Mundial de 2026 deste ano é um espírito de diálogo, que destaca a importância da comunicação aberta, cooperação e confiança entre os líderes mundiais. Você confia nos líderes mundiais? Posso te dizer quanta confiança tenho nos líderes mundiais? 0 é pouco ou demais. É mais ou menos onde eu estou, mais ou menos 0, quase nenhuma confiança nos líderes mundiais nesses últimos dias, sabe? O Fórum Econômico Mundial convidou o ministro das Relações Exteriores do Irã para Davos, logo após o regime matar civis iranianos. E aí eles acabaram mudando de ideia, porque, olha só, aqui, isso foi no Yahoo Notícias, dizia o seguinte:
O ministro das Relações Exteriores do Irã, Ergashi, não irá ao Fórum Econômico Mundial em Davos por causa da repressão aos manifestantes no Irã, informaram os organizadores. Na segunda-feira, apesar do convite, a morte de civis no Irã recentemente torna inadequada a representação do governo iraniano em Davos este ano. O Fórum Econômico Mundial publicou no X. Aragashi estava previsto para participar do evento na terça-feira, então ele deveria participar amanhã, e eles disseram não. Por quê? Seria muito constrangedor para ele subir ao palco lá após matar milhares e ferir 1/3 de milhão. O que mais? Estou bem hoje. Você está bem? Sei que pareço sarcástico, mas não estou sendo. Eu me diverti muito naquela chamada do Zoom ontem à noite, isso realmente me animou. Mas enfim, pessoal, se vocês estão um pouco sobrecarregados com o que está acontecendo no mundo, é isso que vocês devem fazer. Você tem que pausar e pegar um lanche, um bom lanche. Torrada. Vocês adoram torrada. Eu adoro uma torrada perfeitamente feita. Acho que é porque estou fazendo uma dieta cetogênica e não posso comer torrada, mas é disso que estou com vontade. Então pega uma torrada, coloca o que você quiser nela. Olha, quando você fica tempo demais sem comer pão, eu colocaria qualquer coisa nessa torrada, sabe? Eu colocaria até molho nela. Aviões de guerra israelenses atacaram novamente alvos do Hezbollah no sul do Líbano na manhã desta segunda-feira. Em um comunicado, o exército israelense disse que atingiu campos do Hezbollah usados para treinar operativos terroristas para planejar e realizar ataques contra soldados e civis israelenses. Vi parte do vídeo e parecia segunda-feira. Eles atacam sempre o sul do Líbano. E enquanto isso, o secretário-geral do Hezbollah, Naem Qassem, disse: vai levar muito tempo para vocês nos desarmarem, para que possam nos matar e matar nosso povo. Seguiremos sendo a resistência. O Líbano sempre terá resistência. Ou seja, ele diz: não vamos largar as armas e estamos nos últimos dias. O setor de defesa de Israel, isso está no Times of Israel, acredita que o Hamas está cada vez mais motivado a se reconstruir e se recuperar das pesadas perdas que sofreu. Nos últimos 2 anos de guerra, impulsionado pelo plano do presidente dos Estados Unidos da América Donald Trump para Gaza, a mídia em hebraico informou ontem, ao mesmo tempo em que se reconstrói, o grupo terrorista palestino planeja atacar soldados das forças de defesa de Israel no lado israelense da linha amarela, segundo o relatório. A avaliação, supostamente apresentada em reuniões fechadas à liderança política de Israel, ocorreu dias após o governo Trump anunciar a segunda fase de seu plano para encerrar a guerra em Gaza. Em vez de ver os planos de Washington como uma ameaça ao seu futuro, o Hamas os recebeu bem, disseram fontes de segurança, já que o grupo terrorista espera transformar Gaza em algo parecido com o Líbano, onde o grupo terrorista Hezbollah detém poder significativo e o governo é fraco e incapaz de controlá-lo. Vamos ver. Os governos reagiram com cautela no domingo ao convite do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para integrar seu Conselho da Paz. Então, ele tinha aqueles 7 membros principais sobre os quais falamos no sábado, mas agora ele está convidando muitos líderes de todo o mundo. Isso foi nos tempos de Israel. Só a Hungria, cujo líder é aliado próximo de Trump, aceitou sem reservas os convites enviados a cerca de 60 países. Segundo diplomatas, enquanto chegavam às capitais europeias no sábado, outros governos evitaram declarações públicas e deixaram autoridades expressarem anonimamente preocupações sobre o impacto na Organização das Nações Unidas. Trump presidiria o Conselho vitaliciamente, começando pelo conflito em Gaza e depois ampliando para outros conflitos. De acordo com uma cópia da carta vista pela Reuters, Israel não está satisfeito com o Conselho da Paz de Trump, que determinará o futuro de Gaza, segundo o Israel Hoje no Telegram, ignorando as objeções israelenses. Trump indicou altos funcionários da Turquia e do Catar ao Conselho, mesmo com a hostilidade dessas nações a Israel. Não foi uma boa decisão para Israel ou para o presidente Trump convidar líderes do Catar e da Turquia. Israel vai recusar isso. Essa foi uma mensagem do gabinete do primeiro-ministro, disse o gabinete do primeiro-ministro nesta noite. Isso foi no sábado à noite. O anúncio da formação do Conselho Executivo de Gaza, vinculado ao Conselho de Paz, não foi coordenado com Israel e contraria nossa política.
O primeiro-ministro pediu ao ministro das Relações Exteriores que contatasse o secretário de Estado dos Estados Unidos da América sobre o assunto. Eles vão falar com o Rubio sobre isso, porque você sabe, é só isso. Nós realmente estamos nos últimos dias agora. Rússia afirma que Trump pediu a Putin para integrar o Conselho de Paz de Gaza. O presidente Trump convidou o primeiro-ministro indiano Modi para se juntar ao Conselho de Paz de Gaza. Então vamos ver onde isso vai dar. Vai ser uma semana interessante com o que ocorre em Davos e tudo mais. Vivemos em um mundo louco. Terremotos nas últimas 48 horas. 88 acima de 40, 22 acima de 50. Aí está, aí está. Vocês querem ir para o mundo dos palhaços? Acham que já é hora? Eu acho que sim. Isso saiu no New York Post. Um robô de entrega do Uber Eats com defeito foi destruído por um trem que passava. Em Miami, espectadores chocados assistiram enquanto um trem de passageiros da Brightline atropelava o robô entregador que havia apresentado defeito. O pequeno robô entregador tentava entregar comida, mas foi destruído por um trem em movimento. O vídeo da colisão, gravado pelo morador de Miami Guilherme De Paulo, mostrou a máquina parada nos trilhos por 15 minutos enquanto o trem se aproximava rapidamente. Talvez ele estivesse categorizando a comida ou algo do tipo. Eu passeava com meus cachorros às 8 da noite quando vi o carro de comida parado nos trilhos do trem. Ele disse ao Storyville que o entregador do Uber Eats avisou a empresa sobre a localização do carro. Poucos minutos depois, o trem se aproximou e foi filmado. No vídeo, o entregador diz: "Ah, vai bater." O vídeo viralizou e realmente bateu. Minha primeira pergunta seria: isso significa que não vamos receber nossa comida? Mas, sabe, eu sou programado para pensar um pouco sobre comida nesse mundo de palhaço, sabe? Eu nem acho que ele estava realmente carregando comida. Acho que ele parou nos trilhos só para ver o que aconteceria se um trem o atingisse. Sempre é uma péssima ideia só para avisar. Que tal? Vamos ler alguns comentários de hoje. Vamos lá. Michele. Há 27 anos eu tentei suicídio. Fiquei com sequelas cerebrais por causa do monóxido de carbono e do tempo que fiquei sem oxigênio no cérebro. Vivo diariamente com as consequências dos meus atos. Sei que Jesus me perdoou e me deu uma nova chance na vida. Sou muito grato por ele ter me poupado. Poderia ter me perdido, mas meu destino era ser redimido, não o inferno. Louvado seja Deus. Fico muito feliz que você sobreviveu e encontrou Jesus, acreditando nele. Uau, obrigado por compartilhar. É preciso coragem para dar esse testemunho, mas sei que isso abençoa outros. Sheila, se as pessoas vissem o verdadeiro amor de Deus e de Jesus, jamais recusariam esse amor. Elas não entendem esse amor que nunca falha, o mais doce que existe. Amém, irmã. Amém. Maria, faço tratamentos cerebrais para câncer. Jesus segura minha mão e não vou soltar. Louvado seja Deus. Continue firme, Maria. Vamos orar por você. Continue segurando a mão dele. Anita, o Senhor vive. Bendito seja a minha rocha. Que o Deus da minha salvação seja exaltado. Amém, Anita. Amém. Obrigado, Peggy. Por isso, os verdadeiros crentes devem se firmar na Bíblia, a palavra de Deus. Nestes últimos dias há muitas armadilhas. Fique atento. Desculpe. Há uma raposa na frente do carro. Ah, um cachorro branco grande persegue a raposa. Cachorro branco e raposa já viraram a esquina. Você é lento. Desculpa, foi só uma distração. Onde eu estava, Peggy? É por isso que os verdadeiros crentes precisam estar enraizados na Bíblia. Estamos falando sobre as igrejas da nova reforma apostólica e como elas são falsas. Ela disse: viver hoje é cheio de armadilhas. Amém? Fique atento e foque em Jesus. Desculpa. Mantenha o foco em Jesus. Eu deveria estar seguindo esse conselho agora e acreditar que ele está voltando em breve. Amém. Obrigado, Peggy. Amém. Obrigado. Mais uma da Laura. Querido Tom, esta é uma mensagem da Irlanda.
Meu pai, com 80 anos de juventude, assiste todas as suas mensagens e está atualmente no hospital. Você pode fazer uma oração por ele e mandar um olá especial do Tom no próximo vídeo? Seria uma bênção para ele, assim como você é para todos nós. Obrigado. O nome dele é Larry, enviando amor da Irlanda, Laura. Eu normalmente não faço esse tipo de coisa porque agora vão ter centenas de pessoas me procurando e dizendo: Você pode mandar um alô para? Não sei por que o Espírito me guiou, mas quero dizer, Larry, muitas pessoas vão orar por você, 80 anos jovem. Vamos orar para que o grande médico faça sua obra em você. Te amamos. Aguente firme, Larry, é isso que eu vou dizer, sabe? Identificar quem participou desse público ontem à noite na chamada do Zoom. Isso me abençoou muito porque deu carne e osso a alguns de vocês, sabe? Eu literalmente pude ver vocês em carne e osso através dessa chamada do Zoom. E isso realmente me abençoou e me encorajou e me fez querer espalhar o evangelho mais do que nunca. Sei que há pessoas que não conhecem o Senhor assistindo isso por curiosidade e quero compartilhar o evangelho com você. Porque no final das contas você precisa tomar uma decisão, e não tomar uma decisão já é tomar uma decisão. Precisávamos de um plano de resgate, porque todos nós nascemos pecadores, o que significa que não somos perfeitos, erramos o alvo, ficamos aquém da glória de Deus. O fato é que precisamos de um Salvador. Deus não disse apenas: vocês pecaram, então esqueçam. Adeus. Não. Ele enviou Jesus, seu Filho unigênito, ao mundo, nascido de uma virgem e concebido pelo Espírito Santo, com um plano de resgate para nos salvar do nosso problema com o pecado. E Jesus fez isso e ele viveu uma vida perfeita porque ele é totalmente Deus e totalmente homem no mesmo corpo. E o desempenho de Jesus foi absolutamente perfeito, porque o nosso não pode ser. Ao entender que Jesus veio te resgatar do pecado e que basta crer, tudo muda. Reconheça que é pecador e precisa do pagamento pelo pecado, crendo no sangue expiatório derramado por você. E crer na obra consumada de Jesus na cruz, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição. E quando você diz a Jesus: eu sou um pecador, e agora creio no teu sangue que foi derramado por mim, que me torna mais branco que a neve. Creio na obra consumada de Jesus na cruz, morte, sepultamento e ressurreição. Ao crer nesse sangue expiatório e na obra de Jesus, você é salvo. Você é uma nova criação em Cristo Jesus. Você entende que nasceu de novo porque Deus colocará o Espírito Santo em você. É a história de amor mais linda e maravilhosa já contada. Desculpe, estou distraído porque um cara está correndo naquela esquina com um telefone. Acho que é o cachorro dele. Espero que o cachorro esteja bem. Vou dar uma olhada nele quando terminar de gravar isso. Ao crer no sangue redentor de Jesus e em sua obra na cruz, você é salvo e selado até o dia da redenção. Preparado para o arrebatamento. Quando isso ocorrer, você irá para casa. É algo lindo. Mas só vai se aceitar o pagamento de sangue que Jesus fez pelos seus pecados. Se você simplesmente disser, bem, eu não quero isso, vou encontrar outro caminho para o céu. Não existe outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, ninguém chega ao céu, exceto por meio de Jesus. Ele é sua única opção. Se não escolher, restará enfrentar Jesus no dia do julgamento, quando ele dirá: afaste-se de mim, nunca te conheci. Naquele momento você saberá, não dirá que é injusto ao ser sentenciado à separação eterna de Deus, chamada de inferno, chamado de choro, lamento e ranger de dentes. Não dirá que é injusto, mas sim que Deus é justo e correto. Ouvi que meus pecados foram pagos com seu sangue precioso e respondi: não preciso disso. Eu não quero que ninguém tenha que enfrentar isso. Eu sei porque esse é o caminho para a destruição. Eu sei que muitos mais vão enfrentar isso do que simplesmente cair e dizer: Jesus, eu creio. Proclamamos esse evangelho diariamente, esperando que, se você não conhece o Senhor, decida hoje. Hoje é o dia da salvação. Ok, eu orei por vocês hoje de manhã no meu tempo de oração, por cada um de vocês, então, gostem ou não, vocês foram alvo de oração. E se não formos arrebatados hoje, se Deus quiser, eu verei vocês amanhã.
Eu amo vocês. Aqui está a raposa de que eu estava falando. Ele não parece ter se machucado com o cachorro. A raposa passa na frente do meu carro sem me ver. Hoje foi um dia incrível no Rio. Veja essa foto que tirei antes de gravar, não é linda? Ó Jesus, Salvador, Mestre, Criador,